Olá! Obrigada pelo seu interesse em estar aqui no nosso canal Fonte de Águas Vivas, exclusivo para audiobooks. Quero te pedir, caso ainda não tenha feito, se inscreva, curta e ative o sininho, pois é muito importante essa sua atitude. E não esqueça de compartilhar com as pessoas que Deus estará te revelando. Você vai se maravilhar com este novo conteúdo. Estaremos estudando Kryptonita. Capítulo 4. Kryptonita contagiosa. Modelo pelo qual Deus formou o corpo humano é um modelo que nos ajuda a entender nossa vida comunitária na Igreja. 1 Coríntios, capítulo 12, versos 25, a mensagem. Pense no seu corpo e em como todas as partes são basicamente conectadas. Mesmo se não estiverem próximas umas das outras. O seu dedão do pé é conectado ao seu nariz. O seu fígado é conectado aos seus joelhos. A sua boca é conectada à sua medula espinhal. E a lista continua. Não há nenhuma parte que possa sobreviver separadamente das outras partes. Caso contrário, não seria um membro do seu corpo. Se uma parte dói, todos os outros membros não sofrem também? Se alguém pega uma gripe ou um vírus, a doença eventualmente inibe seu corpo inteiro com perda de apetite, perda de força, pensamentos turvos e dores. Por outro lado, se uma parte é honrada, todas as outras se alegram. Se uma pessoa recebe uma massagem nas costas ou no couro cabeludo, o corpo inteiro sente o alívio da tensão e o prazer. O corpo todo ama o que está acontecendo. Nós, como igreja, somos um. Israel, que é o nosso exemplo, era um. E o pecado intencional de Acã afetou não só a ele, mas a toda a comunidade. Israel foi invencível ao lutar contra Jericó, mas apenas alguns dias depois estava fraco, completamente derrotado, recuou de seu inimigo e viveu perdas terríveis. Falando figuradamente, a nação estava sob a influência da kryptonita espiritual. Era isso que a igreja de Corinto estava vivenciando? Um exame mais profundo nos renderá a resposta. Como mencionei brevemente antes, a ceia do Senhor na igreja primitiva era bem diferente da dos tempos modernos. A deles era uma refeição e a nossa é mais uma cerimônia. Então, dentro do contexto, o comportamento específico deles abordado por Paulo é diferente de qualquer coisa que possamos encontrar hoje. Porém, a raiz da conduta deles é o que é importante. A situação específica deles era que certos indivíduos da igreja de Corinto não estavam esperando pela chegada de todos os membros. Aqueles que chegavam cedo festejavam e bebiam provavelmente com a melhor comida e o melhor vinho.
enquanto os outros que chegavam mais tarde recebiam as migalhas. Muitos teólogos e historiadores acreditam que eram os pobres ou os de classe baixa que eram negligenciados. Agora leiam as palavras de Paulo. Porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. 1 Coríntios, capítulo 11, versos 21, 29 a 30. Veja as palavras que enfatizei no versículo anterior. Cada um e muitos. Fica claro que Paulo discute o pecado de cada um. Verso 21. Mas a consequência final é que muitos estão fracos, doentes e morrendo prematuramente, no verso 30. Não é nada diferente do incidente de Acã. Vários que não estavam desobedecendo intencionalmente às instruções divinas estavam vivenciando as consequências do julgamento da desobediência descoberta de um só homem. O comentário pilar do Novo Testamento declara: não deveríamos presumir que os que estavam doentes ou morrendo eram particularmente culpados pelo pecado, mas assim como a maioria das pragas de julgamento divino no Antigo Testamento, a praga poderia vir indiscriminadamente sobre a comunidade como um todo. Um incidente similar. Anteriormente, na carta de Paulo, ele aborda ainda um tipo diferente de pecado que também estava afetando a comunidade inteira. Ele começa dizendo: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 1. A situação era um homem que professava ser um seguidor de Jesus Cristo, um filho de Deus, um irmão em Cristo e um membro do corpo de Cristo, estava vivendo em pecado sexual intencional. A correção de Paulo não foi direcionada somente ao homem que estava cometendo o pecado. A comunidade da igreja o reconhecia como um irmão e membro da igreja, mas a liderança não estava abordando o pecado, estava olhando para o outro lado. Por que estavam ignorando o comportamento dele? Muito provavelmente porque não queriam ofendê-lo ao confrontarem seu pecado. Talvez ele fosse um homem de influência, um líder na comunidade, um atleta popular ou um grande dizimista. Corinto era grande, uma cidade de influência e um centro de artes. É possível que ele tenha sido um ator admirado na versão de Hollywood deles, ou um músico famoso no topo das paradas, ou um vocalista que tinha um papel importante na equipe de louvor deles. O texto não nos diz, mas podemos presumir que se ele fosse embora, iria travar o progresso deles. Poderia haver outras razões. Talvez pensassem que, se ele fosse embora, não ouviria mais a palavra de Deus.
Quem sabe tenham pensado, é melhor que ele esteja em nosso meio ouvindo o Evangelho do que no mundo sem ouvi-lo. É possível que a missão primordial deles, como igreja, fosse conseguir participantes para o próximo culto. E confrontá-lo frustraria esse objetivo. Outra possibilidade poderia ter sido o pensamento: ele é um novo convertido, vamos lhe dar mais tempo. Tenho certeza que eles esperavam que eventualmente aquele homem iria entender e abandonar seu pecado. Paulo é inflexível ao dizer para a igreja de Corinto que eles deveriam remover aquele homem. Deixe-me listar suas declarações. Vocês devem remover esse homem da comunidade de vocês. 1 Coríntios, capítulo 5, versos 2. Vocês devem expulsar esse homem. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 5. Livrem-se do fermento velho, removendo essa pessoa má do meio de vocês. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Expulsem esse perverso do meio de vocês. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 13. Paulo baixa o cajado 4 vezes em um pequeno capítulo. Pense nisto. Em apenas 13 versículos, o apóstolo ordena 4 vezes que aquele grupo remova aquele homem da igreja. E em certo momento, inclusive, declara bruscamente: expulsem esse perverso. Que forte! Lembre-se, Paulo ama aquela igreja e também ama aquele homem. Talvez você questione: sério? Ele ama aquele homem? Não mesmo. Porém, na verdade, sabemos que ele ama aquele homem porque nada pode ser escrito nas Escrituras sem ser motivado pelo amor. Deus inspirou toda a palavra e Deus é amor. Ver 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 1 João, capítulo 4, versos 8. Por favor, lembre-se, isso foi falado não apenas à liderança de Corinto, mas a toda a igreja. Paulo continuamente instruía que suas cartas fossem lidas para a igreja inteira. Por que Paulo foi tão duro e franco sobre isso? A resposta é encontrada na seguinte declaração: vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? 1 Coríntios, capítulo 5, verso 6. Mais uma vez, vemos a comunidade inteira ser afetada. Não apenas aquele indivíduo. Leia o que segue. Livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. 1 Coríntios, capítulo 5, versos 7 e 8. Paulo volta a discutir o tema central da ceia. A celebração da Páscoa
de Israel girava em torno de um cordeiro sacrificial. Da mesma forma, Jesus é o nosso cordeiro sacrificial, sem manchas. Assim como a primeira Páscoa marcou a libertação de Israel da escravidão do Egito, a morte sacrificial de Cristo, que é o tema central da Ceia do Senhor, marca a nossa libertação da escravidão do pecado. Havia outras festividades: a festa dos primeiros frutos, festa de Pentecostes, festa das trombetas, festa do dia da expiação e festa dos tabernáculos. Porém, essas celebrações previam os aspectos mais maduros da nossa vida cristã. Falando de forma simples, a Páscoa era a festa de salvação. Portanto, Paulo, ao escrever isso, refere-se à nossa entrada no reino. Ele destaca que a Páscoa não poderia ser celebrada com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade. Então, a mentalidade de ele é um novo convertido é um raciocínio equivocado. Para ele e também para nós, muitas vezes essa é a base lógica usada para ignorar uma pessoa que é dada ao pecado. É enganoso e ilusório, já que não há espaço para o pecado descoberto voluntário na Igreja. Falarei sobre a diferença entre pecado descoberto, voluntário e cair em pecado, num capítulo mais adiante. Em segundo lugar, note que Paulo disse que a prática pecaminosa daquele homem era como fermento ou levedura. Fermento é uma substância que se espalha pela quantidade de massa e faz com que ela cresça. A respeito da festa da Páscoa, Israel foi fortemente alertado. Durante 7 dias comam pão sem fermento. No primeiro dia, tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada, do primeiro ao 7º dia, será eliminado de Israel. Êxodo, capítulo 12, verso 15. A palavra eliminado também é decisiva, nada diferente da instrução de Paulo. Deus fez isso para mostrar tanto a Israel como a nós que, quando fazemos uma aliança com Ele, não pode haver ninguém dado ao pecado na comunidade. Todos devem arrepender-se da desobediência descoberta e voluntária à palavra dele, ou levarão o fermento do pecado e suas consequências para a sua comunidade. O comentário Pilar do Novo Testamento declara: Paulo enfatiza, por ordem de palavra enfática no grego, que através de apenas uma pequena parte da Igreja, uma pessoa, na verdade, o mal inevitavelmente se espalharia. Devagar, mas de fato, por toda a comunidade se fosse ignorado. O exemplo de pecado voluntário na Igreja pode ter sérios efeitos, como levedura no pão. O pecado ignorado na Igreja espalha-se pelo todo e
o transforma irreparavelmente. Eu discordaria de um ponto que esse comentário apresenta. Ao pesquisar sobre o fermento, descobri que não se espalha devagar, mas rapidamente. No entanto, o que é indubitavelmente verdade nesse comentário é que se espalha de fato pela comunidade. Isso significa então que devemos prevenir que haja nas nossas reuniões qualquer pessoa que esteja envolvida na prática do pecado? Claro que não. Deve haver multidões de não crentes nas nossas reuniões, mas não como membros da igreja. Tampouco devemos deixar que pensem ser membros, a menos que tenham se arrependido do pecado descoberto e voluntário e entregado sua vida a Jesus Cristo por completo. Paulo deixa isso claro. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. 1 Coríntios, capítulo 5, versos 9 e 10. Nós que seguimos a Cristo, fomos ordenados a ir ao mundo, alcançar as pessoas que estão nele e convidá-las para unir-se a nós em nossas reuniões, a fim de ouvir a palavra de Deus, mas não uma versão corrompida e limitada da verdade sobre sua condição espiritual. Temos que alcançá-las continuamente, sair para comer com elas, sermos amigos, amar e servir aos não cristãos, assim como Jesus o fez. Entretanto, Paulo diz algo completamente diferente a respeito de alguém que confessa ser crente. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. 1 Coríntios, capítulo 5, versos 11. Fica claro que Paulo não está falando de um crente que cai em pecado, mas de alguém que se considera cristão, mas é dado ao pecado. Por que o pai dessa igreja fala tão fortemente sobre isso? É simples, é a evidência do seu amor verdadeiro pela igreja. Ele não quer ver a igreja sofrer em grande escala enquanto supostamente protege o crente que continua em pecado. Pense dessa forma. Se alguém tem uma doença extremamente contagiosa, que pode ser transmitida pelo ar a qualquer que estiver perto, o que a comunidade faz? Coloca a pessoa enferma em quarentena. Isso protege a maior parte da comunidade de pegar a doença, senão irá espalhar-se como um incêndio e toda a comunidade sofrerá com a enfermidade e suas consequências. Quais poderiam ser as consequências espalhadas? Cargos vazios, perda de produtividade, interrupção de serviços à comunidade e sofrimento econômico
para citar alguns. Paulo, então, faz uma declaração sobre essa pessoa que é dada ao pecado. Entreguem esse homem a Satanás para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 5, verso 5. Esse irmão está em grave perigo de ficar perdido para sempre se não mudar. É por isso que eu usei as palavras supostamente protege anteriormente. A verdade da questão é que um pecado voluntário está em maior perigo se lhe for permitido permanecer na comunidade, pois a pessoa irá presumir que está bem diante de Deus e só descobrirá seu estado perdido quando for tarde demais no dia do julgamento. As tribulações que essa pessoa enfrentará fora da proteção de Deus muito provavelmente farão com que caia em si e retorne para Jesus com todo o seu coração e toda a sua alma, que foi exatamente o que aconteceu com aquele homem, descrito na segunda carta de Paulo aos Coríntios. As tribulações têm uma forma de nos despertar, assim como no caso do filho pródigo. Ele voltou para casa quando viu o fruto de seus caminhos pecaminosos. Se seu pai o tivesse aprovado e continuasse lhe enviando dinheiro, o filho não teria se dado conta de seu estado de rebelião. Assim como no céu. Retornemos ao ponto principal. Temos visto claramente nos 2 capítulos anteriores que somos um corpo de Cristo e, como um corpo, todos nós podemos nos beneficiar com as contribuições de um indivíduo ou sofrer com o pecado descoberto e voluntário de um membro. Há uma verdade aqui que não pode ser ignorada. Os efeitos de evitarmos essa discussão, infelizmente, têm tardado por tempo demais no corpo de Cristo. Essas consequências não irão embora se continuarmos a ignorar essas questões. Sejamos corajosos e confrontemos esses problemas de frente. O céu inteiro está torcendo por nós. Somos chamados para ser a igreja triunfante, o corpo de Cristo que, assim como Jesus, é imparável. Doença, enfermidade, pobreza, falta de recursos e o restante das obras do inimigo devem curvar-se à Igreja do Senhor. Somos chamados para reinar em autoridade e ser cheios de poder sobrenatural para colocar os inimigos do céu debaixo dos nossos pés. E faremos isso se não tivermos medo de confrontar questões difíceis que têm nos afligido. Temos que ousar crer que isso pode ser feito na terra assim como no céu. Entre em ação. Essa questão é muito importante, mas infelizmente é raro encontrar uma igreja moderna que enfatize corretamente essas verdades. Considere o seguinte: primeiro,
Deus nos chama para viver uma vida livre de pecado, completamente entregue a Ele. Segundo, quando os crentes falham em fazer isso, não afetam somente suas próprias vidas, mas também todo o corpo de Cristo. Separe um tempo para refletir sobre tudo isso. Não deixe que essas verdades sejam apenas boas ideias e simplesmente siga em frente. Mergulhe nelas, medite nelas, pense sobre elas, ore sobre essas verdades e peça que Deus fale com você sobre elas. Permita que se tornem tão importantes para você como eram para Paulo. Até o próximo capítulo.